Convido a igreja para abrir suas Bíblias no livro de Lamentações do profeta Jeremias, capítulo 3, do verso 20 ao verso 40. Nos diz assim: minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que o esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que fere, farta-se de afronta. O Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Porque não aflige, nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Pisar debaixo dos pés a todos os presos da terra. Perverter o direito do homem perante o Altíssimo. Subverter ao homem no seu pleito, não ouviria o Senhor? Quem é aquele que diz e assim acontece, quando o Senhor o não mande? Acaso não procede do Altíssimo tanto o mal quanto o bem? Por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixa-se cada um dos seus próprios pecados. Esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Deus, que o nosso coração seja terra fértil para receber a semente que é a Tua palavra. E que essa semente possa vir crescer, frutificar, ó Deus, e trazer mudança nas nossas vidas. Ó Deus, porque a cada instante nós precisamos renovar a nossa vida, renovar os nossos conceitos. A cada instante, ó Deus, nós precisamos recomeçar novamente, porque somos pecadores, somos falhos. Fala conosco, ó Deus, através da Tua palavra. Usa-me como instrumento em Tuas mãos. No nome de Jesus que te oro. Amém. Queridos, o livro das Lamentações de Jeremias, como o próprio nome já diz, sugere, é um livro que registra as lamentações do profeta. O profeta Jeremias, ele é conhecido no meio aí dos estudiosos como um profeta chorão, porque realmente ele chora muito, né? E todo chorão tem seu apelido de chorão, não é isso? E ele, nesse capítulo, nesse texto, nesse livro, ele registra aqui todas as suas lamentações. Parece que é tantas lamentações do profeta que precisou ser escrito um livro. Que precisou ser escrito um livro à parte, para registrar somente as suas lamentações. Talvez possa ser até uma continuação do livro anterior, né, que é o livro das suas profecias, pode ser entendido assim também. Tá? Porque durante 40 anos, o profeta Jeremias, ele profetizou em Jerusalém contra o pecado. Ele profetizou em Jerusalém contra tudo aquilo que o povo fazia que desagradava a Deus. E ele avisava que futuramente poderia sofrer uma destruição, ou iria sofrer essa destruição.
Possivelmente, Deus, na sua ira, iria trazer consequências ao povo. E ele, durante 40 anos, profetizou sobre a ira de Deus contra o pecado daquele povo. E não era diferente dos nossos dias. Nós temos os profetas de Deus que anunciam, que profetizam contra o pecado da humanidade. Nós temos o Espírito Santo que nos incomoda, que nos orienta. Nós temos a palavra de Deus que nos dá o norte para seguirmos um caminho reto, mas mesmo assim, nós pecamos contra o Senhor. Jerusalém, uma cidade que tem o seu significado como cidade perfeita, ou cidade daquele que é perfeito. Deus havia escolhido ali aquele povo para poder começar na prática, o seu plano de salvação. A sua descendência daria vida ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, daria vida àquele que veio para resgatar o homem. Aquele povo, mesmo morando numa cidade perfeita, sendo um povo escolhido por Deus, para que iniciasse ali o plano, na prática, o plano de salvação, aquele povo também não eram super-homens, não eram super-mulheres. Eles também eram de carne e osso. Mas então, o que o profeta tanto lamenta, sabendo de tudo isso? Irmão, mas na verdade é que não há diferença entre nós, entre o povo escolhido de Deus, entre o povo do mundo, com respeito a pecado. Todos nós pecamos de igual modo. A única diferença que há entre nós como cristãos, entre nós como escolhidos de Deus, é que nós nos arrependemos. É que nós devemos reconhecer que somos miseráveis, que somos incapazes e somos totalmente dependentes de Deus. E que a todo instante nós precisamos reconciliar-se com Deus. Era exatamente isso que o profeta fazia. A cada ídolo que se levantava, o profeta ia lá e falava: olha, está errado, destrói, arrepende-se, peça perdão, ofereça sacrifício. Era exatamente isso. Como nos nossos dias de hoje. A todo instante devemos pedir perdão a Deus por tudo que fizemos, pelos nossos pensamentos, palavras, ações que ferem a Deus. Não é diferente daquele povo. Esse livro foi escrito também em forma de canção. Se fosse hoje, nos nossos dias, diríamos que essa canção iria fazer parte da sofrência, né? Porque o profeta Jeremias, ele está aqui se lamentando, ele está aqui se rasgando, ele está aqui angustiado, escrevendo este livro. No ano de 587 a.C., quando Jerusalém é totalmente destruída, Jerusalém foi invadida pelo rei Nabucodonosor com seu exército, pela Babilônia. Seus jovens, suas moças, suas mulheres, seus filhos foram levados como escravos. A cidade estava totalmente destruída, seus muros derribados, suas portas arrombadas. O templo do Senhor tinha sido queimado, a cidade estava pegando fogo. E o profeta Jeremias, ele olha todo esse cenário, e não é por menos, ele começa a se lamentar. Interessante que, apesar dele saber, apesar dele ter batido tanto tempo contra o pecado, mas mesmo assim ele se compadece, mesmo assim ele fica triste, ele olha tudo isso e começa até querer culpar Deus. Não é diferente, né? O ser humano, sempre quando estamos em situação difícil, incômoda, queremos colocar na conta de Deus. Foi assim no Jardim do Éden. A mulher que tu me deste, né? A mulher que tu me deste, ou seja, a mulher que tu me deste, a culpa é tua. O homem sempre tenta se esquivar das suas responsabilidades, e aqui o profeta, ele começa, né, querer colocar na conta de Deus toda essa desgraça, todo esse acontecimento
com Jerusalém. Se você observar, espero que você esteja com a sua Bíblia aberta, lá no capítulo 1, quando ele começa a escrever nas suas lamentações, ele diz assim, olha, como jaz solitária a cidade outrora populosa. Ele começa aqui dizendo, como jaz. Alguns pregadores dizem que o livro de Lamentações é um ato fúnebre de Jerusalém. É aqui que Jerusalém está sendo sepultada. Jerusalém está morta. A palavra jaz, segundo o nosso dicionário, quer dizer posição de descanso. Se a gente for no cemitério, a gente vê alguns túmulos com placas escritas, aqui jaz, e o nome da pessoa embaixo. Pessoas que estão em posição de descanso. O profeta começa a fazer suas lamúrias, começa a olhar tudo o que está acontecendo, e ele diz, olha, a cidade era populosa, a cidade era forte no meio da nação, a cidade era considerada uma cidade, era uma princesa diante das demais cidades. Ele começa a fazer essas lamentações diante de Deus. Amados, nós não somos diferentes do profeta Jeremias. Às vezes nós fazemos tantas lamentações, lamentamos sobre tudo que perdemos, lamentamos sobre tudo que acontece que nos desagrada. O ano de 2020 foi um ano onde algumas pessoas colecionaram muitas perdas, algumas perdas irreparáveis. E é normal do ser humano, às vezes, se encontrar nessa situação. Conta-se uma história de que uma menina ganhou um cachorro e ela, todos os dias à tarde, ela brincava com seu cachorrinho ao chegar da escola. E, para a infelicidade dela, um dia ela chegando em casa, ela encontra um movimento meio estranho e a triste notícia que o seu cachorro havia morrido. E aquela menina, então, pergunta à sua mãe, mas como isso aconteceu? E a mãe, olha, o cachorro atravessou a rua e o carro pegou, atropelou e ela não resistiu e morreu. Aquela menina chorou por algumas horas, mas alguns dias depois, aquela menina debruçava na janela do seu quarto, em frente ao portão da casa, e passava horas ali meditando, pensando, ingenuamente, achando que em algum momento o cachorro voltaria ao seu encontro. O comportamento daquela menina começou a mudar dentro de casa, não havia mais alegria, aquela menina começou a ter problemas, até que o seu pai, um dia, olha ao quarto e vê a menina debruçada na janela, ele chega, abraça e diz, olha, nasceu uma linda rosa no nosso jardim. Muda de janela. Queridos, às vezes nós precisamos mudar de janela. Às vezes a janela que nós estamos olhando só tem destruição, só tem coisas que desagradam. E nós não conseguimos olhar as misericórdias de Deus, não conseguimos ver do outro lado. O profeta Jeremias, no versículo, capítulo 1, no verso 12, a parte B, né, ele diz assim, olha, considerai e vede se há dor igual a minha. Porque às vezes nós estamos aqui pregando, ou damos conselho, ou recebemos conselho de alguém, e a gente logo pensa, mas não é com ele, né? Não é com ele, ninguém sente a dor que eu estou sentindo. O profeta Jeremias também está na mesma situação. Ele disse, olha, vê se há alguém sentindo a mesma dor que eu estou sentindo. Às vezes nós achamos, irmãos, que a nossa dor é a maior de todo mundo, que a nossa dor é única, que nós estamos sofrendo sozinhos, e que os conselhos das pessoas que vêm até nós não são conselhos que pessoas vivenciaram na prática.
mas são conselhos vazios. Às vezes nós precisamos olhar para outra janela e ver coisas diferentes. Bom, deixa eu passar uma página aqui que, como diz o pastor, né, a gente às vezes fica enrolado aqui no celular aqui, né? No versículo 21, o profeta, ele descreve no capítulo 3, no versículo 21, ele diz: olha, quero trazer à memória só o que pode me dar esperança. A partir desse momento, o profeta muda de janela. A partir desse momento, ele passa a querer ver as coisas de outra forma. Ele passa a ver não só mais o que havia de destruição em Jerusalém, mas ele passa a pensar naquilo que pode trazer mudança para a sua vida. Às vezes pensamos que a nossa dor, ela é infinita. Pensamos que não há ninguém que possa dividir conosco essa dor. Encontramos aqui, irmãos, no capítulo 3, um profeta de Deus, um homem de Deus, totalmente deprimido. Um homem totalmente angustiado. Um homem que está triste por ver a cidade totalmente devastada, a cidade totalmente destruída. E ainda tentando transferir a sua responsabilidade para Deus. E ele chega a dizer no capítulo 3, né, logo no início, no primeiro versículo, ele diz assim: olha, eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele diz: sou eu que vi, não foram vocês. Eu sou o homem que vi. Existe uma frase de Max Lucado interessante, que ele diz assim: alimente seu medo, que a sua fé morrerá de fome. Alimente sua fé, que o seu medo morrerá de fome. Queridos, aquilo que a gente alimenta é aquilo que irá vencer. Se nós alimentarmos a nossa fé, nós estaremos cada vez mais fortes. Mas se alimentarmos o nosso medo, estaremos cada vez mais acuados. Talvez você esteja vivendo de forma negativa, marcadas por tantas perdas. Perda da fé, perda da esperança, perda da alegria, perda de bens materiais, perda da paciência. O profeta Jeremias, após a sua oração, ele mudou o seu foco. Ele mudou o seu discurso, a sua forma de pensar. No verso 22, ele declara: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Talvez você possa pensar: mas como eu faço isso? Como eu consigo mudar? Quem dera que eu pudesse controlar o meu pensamento. Quem dera que eu pudesse selecionar aquilo que vem à minha mente. Há quanta noite de sono nós perdemos, às vezes, por preocupações. Há quantas noites. Há quantos momentos bons da vida que nós perdemos por causa de preocupações, por causa de problemas. E eu quero aqui tirar 3 lições desse texto. 3 lições ensinadas aqui pelo profeta Jeremias. E a primeira lição é a lição que ele declara no versículo 22, dizendo que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Segundo o dicionário, ser misericordioso é sentir a mesma dor, é ser solidário. E ele aqui declara que as misericórdias do Senhor, ele declara que o Senhor é misericordioso. Isso quer dizer que ele sofre conosco. Por mais que você pense que você está isolado, que você está no seu quarto, que você esteja sozinho, o Senhor está contigo. O Senhor está sofrendo junto contigo. Deus não fica indiferente a nada que passamos, muito pelo contrário. Ele está sempre ao nosso lado, nos consolando e sentindo a nossa dor, como se a dor fosse dor dele mesmo. Precisamos pensar como o profeta Jeremias, porque para ele, só Deus poderia mudar a sua história. Só Deus poderia trazer à sua memória o que poderia dar esperança. E a segunda lição
que nós também gostaríamos de destacar aqui seria quando ele diz que as misericórdias do Senhor, a misericórdia de Deus não tem fim. Ele diz, olha, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Queridos, existem inúmeros instrumentos no mundo usados para fazer medições. Hoje, com a tecnologia que temos, quando colocamos no Google Maps, a gente coloca ali o ponto de partida e o ponto de chegada, e ele traça para a gente em segundos a nossa rota, ele te dá a quilometragem, ele te dá o tempo estimado, mas para medir as misericórdias do Senhor, não existe instrumento, porque as misericórdias do Senhor não têm início, ela não tem meio, ela não tem fim. E ainda mais, como se não bastasse, né, as misericórdias do Senhor não ter fim, as misericórdias do Senhor também se renovam a cada manhã. As misericórdias do Senhor são incalculáveis, são imensuráveis. No livro de 2 Samuel, capítulo 24, no verso 14, o próprio Davi declara, né, ele está em um momento de angústia, e ele declara que caiamos nas mãos do Senhor, porque Ele é grande em misericórdia, mas nas mãos dos homens eu não caio. Ele preferia ser julgado por Deus, porque apesar de Deus o castigar, mas Deus tem misericórdia, e ele fugia da mão dos homens. O profeta Jeremias, no verso 38, do capítulo 3, ele diz que o bem e o mal provém do Altíssimo. Como o bem e o mal podem vir de Deus? Às vezes as coisas ruins que acontecem conosco, nós dizemos, Senhor, mas por que eu? Porque o Senhor permitiu que isso acontecesse. Deus me abandonou. Queridos, mas quando o profeta está dizendo aqui que o bem e o mal provém de Deus, ele não quer dizer que Deus tem prazer em nos maltratar. E eu quero aqui entender como Deus age conosco, como nós agimos com o nosso filho. Que às vezes precisamos ser um pouco mais áspero, precisamos ser um pouco mais enérgico, um pouco mais duro. E para eles talvez isso é mal. Mas para nós que somos pais, isso é misericórdia, isso é amor. Da mesma forma, Deus age conosco. Foi assim que Deus agiu com o povo, castigando, mostrando ao povo que eles precisavam de se arrepender. A terceira lição, como nós já citamos aqui, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. O profeta diz isso, as misericórdias não têm fim e elas se renovam a cada manhã. Como se não fosse suficiente ela não ter fim, ela ainda se renova a cada manhã. Ela não é acumulativa, ela não sofre desgaste, ela não desatualiza. Isso deixa claro para mim que as misericórdias do Senhor não são as mesmas de ontem, não serão as mesmas de amanhã. Eu posso contar com as misericórdias do Senhor todos os dias, atualizadas, zeradas. Enquanto estou dormindo, o Senhor, o profeta Miqueias diz que o Senhor lança na profundeza do mar todos os nossos pecados, e jamais se lembra dele. O profeta Jeremias entendeu que se o povo se arrependesse dos seus pecados, o Senhor restauraria novamente Jerusalém. E então, a partir daí, ele levanta a cabeça, ele sacode a poeira, ele dá a volta por cima e começa uma nova etapa na sua vida. E ele começa a profetizar novamente. E ele chega no versículo 39 e diz, olha, por que, pois, se queixa o homem o vivente? Queixa-se do seu próprio pecado. Não é Deus culpado pelos seus pecados. E no versículo 40 ele diz, olha, esquadrinhemos os nossos caminhos, provemos-los
e voltemos para o Senhor. Quando nós estamos viajando e entramos por uma rua, entramos errado, de forma errada, numa rua, desviamos do nosso trajeto, e quando nós descobrimos que estamos andando em caminho errado, o que a gente faz? Nós paramos, manobramos e retornamos. Isso é arrependimento. Arrepender quer dizer mudar de rumo, é deixar de fazer as coisas erradas que até então eu fazia, é deixar de andar no caminho errado, é mudar o rumo. Em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, o Senhor diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei as suas feridas. Se o meu povo que se chama pelo meu nome. Queridos, eu quero concluir dizendo que, por pior que seja a situação que estamos vivendo, sempre temos razão para se alegrar e celebrar. A situação de Jerusalém não mudou após a oração do profeta Jeremias, mas o seu comportamento mudou. A sua posição mudou. A forma de ver o que estava acontecendo mudou. Se a janela em que você está olhando só tem ruínas, se a janela em que você está olhando só tem perdas, é hora de você mudar de janela. Olhe para o jardim, você vai contemplar as misericórdias de Deus. Olhe para o outro lado, e você vai ver o quanto Deus tem feito por você. Que Deus nos abençoe, e que faça resplandecer em nossos corações a sua palavra, para que nós possamos estar meditando cada dia mais e crescendo no conhecimento de Deus. Amém.